Unidade 1, o envelhecimento. Sobre o conceito de envelhecimento, cabe relembrar que esse é um processo que ocorre durante o curso de vida humano, iniciando-se no nascimento e terminando com a morte. É um ciclo que pertence a todos, que todos deverão passar a simples ocasião de um dia após o outro é um sinal que a gente está ficando mais velho, né? Independente da idade, a velhice está chegando. Alguns autores apontam que o processo de envelhecimento começa no útero e termina no túmulo. É importante que os profissionais da área, o professor e principalmente o aluno, percebam as diferenças, semelhanças e interrelações entre os conceitos de idoso, envelhecimento e velhice, objeto do trabalho e do estudo do geriatria. É importante a gente destacar essa diferença desses conceitos, o que é um idoso, o que é o envelhecimento e o que é a velhice. É o que a gente vai ver. O processo de envelhecimento provoca no organismo modificações biológicas, psicológicas e sociais. Porém, é na velhice que esse processo aparece de forma mais evidente. As modificações biológicas são as morfológicas, reveladas por aparecimento de rugas, cabelos brancos e outras. As fisiológicas são aquelas relacionadas às alterações das funções orgânicas. As bioquímicas estão diretamente ligadas às transformações das reações químicas que se processam no organismo. As modificações psicológicas ocorrem quando, no envelhecer, o ser humano precisa adaptar-se a cada situação nova do seu cotidiano. Já as modificações sociais são verificadas quando as relações sociais tornam-se alteradas em função da diminuição da produtividade e, principalmente, do poder físico e econômico, sendo a alteração social mais evidente em países de economia capitalista. O ser humano, rejeitando a morte como rejeita, recusando-a como todas as suas forças, tende a rejeitar também a velhice, talvez por ser a fase da vida que mais se aproxima da morte, tornando a velhice um peso. É natural a pessoa, o ser humano, temer a morte, o ser humano rejeitar a morte. E como essa morte pode alcançar qualquer um, seja jovem ou idoso, mas é de se entender que na velhice é o processo que mais aproxima da morte. Não é? A próxima etapa é a morte, infelizmente. Porque quando a gente é criança, a próxima etapa é a pré-adolescência, depois a adolescência, adulto, não é? Então, depois a velhice. Depois da velhice, infelizmente, é a morte. Então, o ser humano rejeita a morte e a velhice. É difícil perceber a origem, o motor do processo de envelhecer, pois ele tem um caráter patológico da velhice que manifesta-se em 3 planos: no social, na percepção de que a velhice sadia é patológica, enquanto velhice em si, na própria morte, que é patológica e é aproximada pela velhice. O envelhecimento é um processo universal que não afeta só o ser humano, mas a família, a comunidade, a sociedade, tendo a velhice como sua última fase. O número de idosos está crescendo proporcionalmente no Brasil, existindo mais mulheres idosas e sós do que homens idosos. A velhice é um processo normal, dinâmico e não é uma doença. E quando são notórias as desigualdades
e as especificidades nesse contingente populacional, as quais se refletem na expectativa de vida, na morbidade, na mortalidade prematura, na incapacidade e na má qualidade de vida. Para a ONU, a Organização das Nações Unidas, o ser idoso difere para países desenvolvidos e para países subdesenvolvidos ou, como é chamado atualmente, em desenvolvimento. Nos primeiros, que são os desenvolvidos, são considerados idosos os seres humanos com 65 anos ou mais. Nos em desenvolvimento, são idosos aqueles com 60 anos ou mais. Assim, como o Brasil é um país em desenvolvimento, é considerado idoso quem tem 60 anos ou mais. Ou ainda, para determinadas ações governamentais, considerando-se as diferenças regionais verificadas no país, aquele que, mesmo tendo menos de 60 anos, apresenta acelerado processo de envelhecimento. Considerando a relação do todo com as partes e vice-versa, o ser idoso não pode ser definido só pelo plano cronológico, pois outras condições, tais como físicas, funcionais, mentais e de saúde, podem influenciar diretamente na determinação de quem o seja. Porém, é necessária uma uniformização da base cronológica do ser humano, idoso brasileiro, a ser utilizada principalmente no ensino, considerando idoso no Brasil, como foi dito, 60 anos ou mais. Quanto à velhice, o seu conceito necessita ser visualizado como a última fase do processo de envelhecer humano, pois a velhice não é um processo como o envelhecimento. É antes um estado que caracteriza a condição do ser idoso. O registro corporal é aquele que fornece as características do idoso: cabelos brancos, calvície, rugas, diminuição dos reflexos, compressão da coluna vertebral, enrijecimento e tantos vários outros. A importância da educação, não só para os profissionais que cuidarão dos seres humanos idosos, mas para os próprios idosos e para a sua família, parece ser uma saída para trabalhar melhor os estigmas que a sociedade e o próprio idoso insistem em assumir em relação à velhice. Não é qualquer educação direcionada aos idosos que vai trazer transformações necessárias para que esse mesmo idoso e a sociedade mudem de atitude.